Olá a todos, meu nome é Mirna Xavier Gonçalves e hoje eu trago para vocês uma apresentação sobre as aproximações entre o Las Meninas, do Diego Velázquez, e a carta 10 de Copas do Tarot, tá? Eu fui orientada nesse trabalho pela Nádia da Crucena, da Universidade Federal de Pelotas, e juntas a gente produziu um trabalho que vai unir, então, alguns pontos que tangem tanto o quadro do Velázquez quanto essa carta de tarô. Então, um pouco mais sobre o que vai ser feito aqui, trazido para esse trabalho, tá? Primeiro de tudo, a gente tem a premissa inicial que conduz esse trabalho, que é a premissa proposta pelo Aby Warburg e pelo Didi Huberman. Então, o Aby Warburg, através do Atlas Mnemosyne, ele vai combinar imagens e teorias e textos e conceitos e muito mais através das suas pranchas e da sua própria biblioteca, que também tem o mesmo nome, Biblioteca Mnemosyne, sugerindo uma relação entre os itens ali combinados através de algumas semelhanças. E a proposta que o Didi Huberman faz é uma proposta muito similar e que também transborda a noção do contexto histórico na qual esses mesmos objetos foram construídos e foram produzidos, tá? Então, o Didi Huberman, principalmente, ele vai sugerir uma questão que vai além desse contexto temporal, então que vai muito para a questão do anacrônico, tá? Então, a proposta aqui é combinar esses dois trabalhos. Então, o 10 de Copas é uma carta que está presente nos baralhos de tarô, e os baralhos de tarô têm a sua história datada mais ou menos a partir do século XIV, século XIII, por ali, e eles vão crescendo, digamos assim, ao longo dos séculos. A gente vai ter mais incidências de baralhos e a gente também vai ter uma certa virada na história do tarô que surge a partir do século XVII, XVIII, mais ou menos. A situação é que, a partir desse momento, tem um interesse muito grande pelas cartas a partir de um ponto de vista do esoterismo. Então, a gente tem uma revisitação completa das cartas, dos seus significados, de métodos de leitura e de observação dessas cartas, tá? E qual que é a situação? O ponto que vai unir, portanto, essas duas obras, então, tanto o 10 de Copas no tarô, quanto o Las Meninas do Velázquez, são esses pontos conceituais e alguns pontos visuais que eles têm em comum, como já está colocado aqui no slide. Agora eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a obra, portanto, tá, do Velázquez. O Velázquez, então, ele produz essa obra aproximadamente em 1656, e ela está retratando, então, a família real espanhola daquele período. E muitas questões são levantadas sobre essa obra, tá? A base para esse texto aqui, então, é o ponto de vista trazido pelo Foucault, que ele pondera muito sobre a questão do sujeito dentro da obra, e especialmente o papel do pintor, do retratado, e todo esse jogo de olhares que acontece entre nós, entre o próprio pintor, entre os membros ali da corte real. Então, há uma grande troca e uma grande reobservação entre todos os personagens. Enquanto isso, eu trago aqui duas cartas de tarô, então, do baralho da Kim Krans, então, que é o The Wide Unknown Tarot, que vem de 2013, dos Estados Unidos, e de Londres vem o seguinte, que é da Pamela Colman Smith, que é de 1909, tá? Então, a gente tem duas cartas com significados semelhantes, mas com visualidades completamente diferentes, tá?
Então aqui eu vou ponderar um pouco sobre essas uniões, digamos assim, dentro da obra. Então a gente tem o que mais me chamou a atenção, particularmente o que me levou a produzir esse escrito, foi o hábito circular que essas cartas têm e também a organização parcialmente circular que a gente tem no quadro do Velázquez, porque se visto de cima, por exemplo, essa cena do Velázquez a gente teria o Velázquez de um lado, no centro a gente tem a princesa Marguerita, a gente tem a corte dela logo ao lado, bem ao fundo a gente tem o moço à porta e na frente do quadro, para onde o Velázquez está olhando e no lugar onde está o observador, a gente tem os dois membros da família real, que são o rei e a rainha. Então, existe essa circularidade se vista de cima, que corresponde muito à organização da carta da King Crumbs. Por quê? Porque cada copa que é trazida aqui, ela, na carta do meio, que a gente pode ver, ela se comunica através de linhas com as outras copas, todas. Então, elas têm essa troca constante entre si, assim como os olhares de todos os personagens. Então, existe essa grande teia, digamos assim, de olhares que é voltada por todos os personagens ao longo da obra. E a gente tem a mesma proposta aqui. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o naipe de copas no baralho de tarô, ele é muito associado à família, muito associado a afetos e a relacionamentos e questões emocionais. E aqui a gente tem no Velázquez toda uma família e especialmente o quanto essa família é circundada de ilusões e de expectativas. Então, até um ponto interessante é o próprio espelho ao fundo da obra, que traz o rei e a rainha sendo um reflexo, sendo um simulacro e não realmente as duas figuras presentes na obra, como é o caso do artista, como é o caso da princesa. A gente tem duas imagens somente dessas duas pessoas, ao invés de ter realmente essas figuras físicas, digamos assim, né? O que também condiz muito com o naipe da água, que é o naipe de copas, que está muito atrelado às ilusões por conta do reflexo na água. Então, toda a questão do reflexo também está muito atrelada a esse naipe, tá? Além disso, toda a questão familiar também é muito vista aqui na carta da Pamela Colman Smith, que traz uma família nuclear ali debaixo de um arco-íris, observando essas copas como se fosse um símbolo para essa felicidade familiar, essa alegria, né, que eles estão encontrando ali. Além disso, a gente tem algumas questões trazidas pelo Gaston Bachelard sobre essas questões. Então, toda a questão de maternidade, de gestação. Então, por exemplo, para o futuro da Princesa Marguerita, que é a personagem principal da obra do Velázquez, a gente tem uma vida um pouco conturbada nesse quesito em relação à maternidade. Ela morre muito cedo, mediante um parto muito complicado. A gente tem também toda a questão da família, como já foi ponderada. Então, qual o ponto aqui? Vamos voltar ali, então, para os nossos pontos-chave, como a gente estava comentando. A gente tem a circularidade, a gente tem também as ilusões, os reflexos, a gente tem também, no ponto de vista do baralho de tarô, a água como o naipe e o elemento que criam, então, justamente porque a água é associada ao útero, que é associada à criação. Então, a gente tem vários simbolismos que condizem entre si, entre as cartas e também entre o quadro do Velázquez, tá? Então, é uma parceria muito interessante, muito rica de se explorar aqui. E esse foi um pouquinho do trabalho, então, no nosso tempo. Essas aqui são as referências. E eu agradeço muito pela paciência de vocês e pela visualização aqui do vídeo de vocês. Muito obrigada!